Em 2012, já policial, né? Fazia 5 anos que eu era policial, eu sofri uma emboscada, né? Deixando aí já era namorada, deixando uma ex-namorada em casa. Aí eu vou falar, a gente se mete em roubada por causa de mulher, hein? Eu já me meti em roubada. Então é uma região, na zona sul aqui de São Paulo, é uma região, assim, eu moro na zona oeste. E é uma região assim, eu conheço, né, por causa do trabalho, mas não é uma região que eu tenho muita familiaridade. Certo. Então eu tava numa pista local assim para acessar uma via, a 23 de maio, né, a Washington Luiz ali, perto do aeroporto, não o de Guarulhos, aquele que tem aqui dentro da cidade. E fui fechado por uma moto que eu já tinha reparado durante o dia. Quando eu tava levando ela para casa, eu reparava que toda hora, tipo, a mesma moto passava do meu lado. E aí eu falei, meu, é a mesma moto. Ela falou, você tá viajando? Não, é a mesma moto. Só que eu poderia estar viajando. E nessa época, eu tinha tido alguns, nisso eu não vou entrar em detalhe, tá? Mas eu tinha tido alguns probleminhas funcionais, disciplinares. Então eu tava sem arma. Tinham me tirado a arma, tá? Então, para começar, né? Eu estava desarmado. E aí eu via toda hora essa moto, mas ela achou que... Ela falou assim, você tá viajando. Eu, tá bom. Deixei ela em casa. Quando eu fui pegar 23 de maio, era umas 8h30 da noite, assim. No que eu fui entrar, hoje eu sei, né, que é a mesma moto. Essa mesma moto meio que me fechou de um jeito que... Ou eu passava por cima e corria o risco de matar alguém que não tinha nada a ver. 2 pessoas que não tinham nada a ver. Não é sempre que você vai passar por cima de 2 caras numa moto, né? Muitas vezes pode ser que seja. Mas não tinha... Não foi um... Não estavam apontando a arma, nada. Então, assim, meio que me fecharam que eu virei à direita. Aí eu falei assim, pô, eu preciso dar a volta no quarteirão para pegar novamente. No que eu dei a volta no quarteirão e fui diminuir, parei na esquina para ver se não vinha carro aqui entrar, essa moto vem aqui na contramão, aí já vem. Já desce o passageiro armado, aí eu já olho no retrovisor assim, vejo que encostou um carro atrás de mim, que descem 3 caras encapuzados, os 2 caras da moto descem, pelo menos 2 ou 3 ali estavam armados, me tiram do carro sem falar uma palavra, me tiram do carro, me colocam no banco de trás, um dos caras do carro vem com uma garrafa com líquido dentro, tipo, despeja em cima de mim, só que eu sou alto, né? Então eu não consegui jogar na cabeça, vou aqui pras costas e, tipo, joga um negócio pegando fogo no meu colo, uma estopa, um pano, fala verme queima no inferno, fecha a porta. Aí eu comecei, obviamente, né, eu fui um foco de um incêndio no meu carro, eu preso dentro do carro, em algum momento consegui sair chutando a porta, então assim, eu pegando fogo, o carro pegando fogo, numa rua residencial, 8h30 da noite de um domingo. Aí eu fiz aquilo que a gente aprende, né, de rolar no chão, só que isso funciona na grama e na areia, né, no asfalto não resolve. Arranquei toda a minha roupa e aí foi o meu dia, né, a gente comentou do Dr. Bilinski lá naquele dia ele descobriu que Deus existia porque ele está vivo. Nesse dia eu tinha certas dúvidas, nesse dia eu tive certeza que Deus existe. Por quê? Nessa rua onde eu estava, eu arranquei toda a roupa e não adianta, eu continuei pegando fogo. Porque não era a minha roupa que estava pegando fogo, era a minha pele. Então não adiantou nada arrancar a roupa. Eu fiquei com uma meia, totalmente sem roupa, na rua, já estava deitando no chão, já estava desistindo. Aí aparecem, né, 2 pessoas, aí todos os moradores começaram a sair das casas, porque começa a fazer, e eu gritando, né, começa a fazer um barulho, me aparece um bombeiro da polícia militar de folga, que morava naquela rua, que estava levando o cachorro para passear naquele horário, e uma enfermeira, que não estava de plantão. Então, esse bombeiro orientou os moradores a apagar o fogo do carro de um jeito certo, né, com extintores, e a enfermeira não deixou ninguém jogar balde de água, esguicho em mim. Ela veio com um lençol úmido, colocou em cima de mim e apagou o fogo. A única coisa que eu consegui falar foi, liga 190, fala que eu sou polícia, e eu dentro da ambulância, escutando eles falarem que iam me levar para um hospital X e eu pedindo para ir para o Y.
Fui internado, né? No primeiro dia eu cheguei no Hospital São Paulo, que é o hospital da Escola Paulista de Medicina. Eu tinha plano de saúde, mas o meu plano de saúde, eu não conseguia ir para a emergência do hospital que eu queria ir, né? No hospital particular grande aqui. O meu tio, que é médico, no dia seguinte conseguiu ajeitar minha transferência, concluindo. Eu fiquei 30 dias na UTI com queimaduras de terceiro grau em 30% do corpo. Eu fiz mais de 10 cirurgias nesse período. Então era quase dia sim, dia não, fazendo cirurgia. Fiquei 7 meses de licença médica no total. Então nesse período eu tive que ficar afastado do plantão. Eu já estava com a questão assim de não estar com arma. Então foi nesse período que esse curto período aí de uns 3 anos e meio, 4 anos, eu fiz outros tipos de perícia. Fiz acidente de trânsito, vistoria de veículo. Então, mas tu sabe, conseguiram descobrir quem fez? Então, cara, chegaram num pseudônimo, que era Dunga, inclusive. Isso foi em 2012, 2 anos depois da Copa do Mundo de 2010. E eu até brinco, né? Eu falo assim, porra, justo, eu não devia ter xingado tanto Dunga assim, né? Mas chegaram num tal de Dunga. Eu sei que houve investigação, foi inclusive o DHPP, fizeram o possível ali, chegaram nesse tal de Dunga, mas ele nunca foi... Chegaram só no nome, ele nunca chegou a ser localizado e preso e nunca se chegou a autoria nenhuma. Cara, eles sabiam que tu era polícia e eles foram só pra te fazer. Cara, foi em 2012, foi um ano meio peculiar aqui em São Paulo, porque foi um ano que completou 20 anos do presídio de Carandiru lá. Uhum. Foi um ano que completou 20 anos do Carandiru, aí o crime organizado aqui de São Paulo resolveu que ia matar 111 policiais, né? E, se eu não me engano, conseguiram matar uns 100 e tantos em 2012. Agora me diz, como é que consegue informação que você está desarmado, que você estava com aquele carro naquela situação? Então, todos os policiais que foram mortos nesse ano aí, que eu não sei exatamente quantos são, mas foram bastante, foram mortos daquele jeito padrão que a gente vê geralmente. Tipo, o cara tá na padaria, o cara tá na farmácia, tá de folga e é morto a tiros. Ninguém mata o outro colocando fogo nele, por mais que seja muito cruel, é extremamente cruel, mas não é certeza que você vai matar alguém. Sim. Tem uma grande chance de você conseguir, mas é muito mais seguro se chegar e fuzilar a pessoa, né? Então, assim, tem essa questão, que foi um modus operandi completamente diferente de qualquer outro. Acho que queriam impactar mesmo, né? Era o negócio deles. Mas eu fico de cara como sabia que era o teu carro, que te perseguiram tanto. Né, então. Provavelmente sabiam que tu estava desarmado, ou não sabiam também. Aí é difícil saber. A questão é que eu sou totalmente a favor de armamento e tal. Acho que todo mundo tinha que ter o direito de se defender. Mas nesse dia eu teria morrido se eu tivesse armado. Nesse dia. Porque eu poderia matar os dois que estavam na minha frente, eu ia tomar tiro nas costas. Porque eu vi o carro, mas eu não vi num primeiro momento 3 caras atrás. Entendeu? Então, assim... Cara, e eu falo isso assim, às vezes até as pessoas com quem eu converso sobre esses assuntos de arma e tal, até criticam, falam assim, mas você não devia falar isso. Mas a realidade é essa. Nesse dia, talvez eu tivesse morrido, porque eu talvez tivesse tomado tiro nas costas. Foi uma emboscada, então, assim, né? Na maioria das vezes, você tá armado e reagir, você consegue se safar, mas... Sim, a maioria das vezes. Mas sempre vai ter uma exceção, sempre vai ter alguma situação diferente. Sim, a questão é que, assim, essas exceções são as que viram notícia. Sim. Dificilmente vira uma notícia assim, policial reage em legítima defesa e consegue matar o criminoso. A notícia que aparece tipo, policial mata suspeito com tiro pelas costas. Sim. Só quando tem quando pode dar a entender que o cara fez errado. Então a gente não fica sabendo, eu digo, o povo não fica sabendo das diversas situações bem-sucedidas. Ela fica sabendo daquela exceção.
Do mesmo jeito que a pessoa não fica sabendo com muito raramente, dependendo do veículo, de casos de uma invasão residencial ter sido prevenido, por exemplo, um cara que tem filha, mulher em casa, um estupro ter sido prevenido, todo aquele esculacho que o criminoso faz com a pessoa ter sido prevenida porque o cara era um atirador, por exemplo, porque o cara tinha uma arma em casa. A gente não fica sabendo disso, a gente fica sabendo só de quando dá errado. E aí dá essa sensação para a pessoa que não estuda, que não vai atrás de estatística, de que você tá armado é imã para problema. E não é assim. É que nesse dia, especificamente, talvez não tivesse dado certo, cara, mas isso é uma microfração de todas as outras vezes que, pelo fato de eu estar armado, eu evitei entrar numa briga. Sim. É o contrário. Cara, quando você sabe... responsabilidade. Sim, né? Cara, quantas vezes Quando eu era moleque, eu brigava pra caramba. E sempre fui meio esquentado. Quando eu comecei a entender a responsabilidade de andar armado, eu evitei um monte de situações. Ao contrário, você evita entrar em briga, você evita frequentar determinados tipos de lugar, você evita ter determinados tipos de amizade, fazer coisas que você faria se você não tivesse armado, provavelmente. E já tive a oportunidade de me prevenir do que eu achava que poderia ser um assalto, não deixei chegar num ponto tipo de moto, de dois caras numa moto chegar perto assim, eu já fazer menção assim, de começar a sacar assim, você vê que o cara dá aquela desbaratinada e vai para outro lado. Então assim, foram muito, assim, diversas vezes que o fato de eu estar armado, eu preveni uma besteira que eu faria e algo que pudesse acontecer comigo. Eu não consegui prevenir esse dia, mas aí eu acho que é muito mais assim, é uma série de fatores, sabe? Eu acho que é muito, essa coisa, sabe, é muito Deus mesmo. Eu não tinha que ter morrido naquela hora, entendeu? E foi no Dia dos Pais isso, eu tenho uma filha. Tu conseguiu abrir a porta normal? Não, a maçaneta derreteu. Então eu consegui abrir a porta chutando. Eu consegui abrir a porta. Imagina, o carro estava fechado, eu fiquei naquela fumaça ali, mas algum tempinho eu ia apagar. Fica no desespero também. Não, eu ia apagar. Também pela fumaça? Então imagina, era Dia dos Pais, eu tinha uma filha, ela tinha 1 ano e pouco na época. A única coisa que eu tinha na cabeça é isso, era tipo, a minha filha eu não posso deixar minha filha órfã. Era isso, foi isso. É daí que veio a minha força. Num primeiro momento ali, foi isso. Tipo, o que eu tava na minha cabeça é, puta, minha filha vai perder o pai, minha filha vai perder o pai. Porque, cara, imagina como dói um bagulho desse. Era mais fácil eu esperar mais uns segundinhos ali que eu ia apagar por causa da fumaça do monóxido de carbono ali. Eu, quando era criança, eu tive as pernas queimadas. Eu lembro exatamente da dor, eu tinha 5, 6 anos. Sim. E eu lembro exatamente a dor que foi nas minhas pernas. Era mais fácil. Imagina ali. você no... Era 30% do corpo. Mais uns segundinhos ali eu apagava, não ia ter mais dor nenhuma. Eu escolhi ter mais dor ainda durante todo esse tempo, porque eu não podia deixar minha filha órfã. Mas, cara, isso aí foi Deus, né? Porque e ficou marca, cara, no corpo de queimadura, ou tu conseguiu fazer cirurgia aqui? Então, eu fiz muitas cirurgias, né, plásticas, né, nesses 30 dias aí. Então, deu uma bela mitigada, assim, no prejuízo, assim. Não tive nem que fazer enxerto. Foi tudo na base do debridamento, que é aquela técnica de raspar a pele, assim, tirar a pele morta para ir deixando nascer. Também fiquei no melhor hospital de São Paulo, com o melhor cirurgião, que é colega do meu tio, que é um dos melhores médicos da área dele. Então, os colegas dele são os melhores das áreas dele. Então, foi por isso. Se eu não tivesse sido socorrido tão rápido, tivesse tido um tratamento tão bom, talvez eu tivesse tido mais sequelas. Mas eu tenho costas, perna, parte interna da perna, uma parte aqui atrás da perna, tipo, mais sensível aqui atrás da perna, chegou no osso. Foi onde... Porque imagina, gravidade, quando eu levantei, foi o resto que tinha começou a escorrer. E nessa perna eu não consegui tirar a meia. Então essa meia ficou encharcada. Então a parte que mais pegou, que foi mais fundo, foi aqui, embaixo da panturrilha direita. Essa parte aqui é um papel. Se eu tipo, encosto na mesa, vira uma úlcera. Caraca.
proteger bem. Eu tomo bastante cuidado. E depois cuidado. desse dia você passou a ter alguma espécie de cuidado a mais? Então, a partir desse dia, até esse dia, eu achava assim, tipo, pô, eu não tinha muita noção, eu não aplicava muitos conceitos assim de atitudes preventivas. Certo. Sabe? Então, assim, hoje em dia é tipo Jason Bourne, assim, chega no lugar assim, eu não fico no lugar se eu não puder sentar naquele lugarzinho do fundo ali, perto do banheiro, virado pra frente. Eu fumo, né? Então, assim, quando eu vou fumar um cigarro, obviamente tenho que sair dos lugares. Eu nunca fico de costas pra rua, sempre tô de olho em tudo. E eu nunca, em hipótese alguma, saio de casa desarmado. Eu, assim, cara, eu vou pegar iFood armado. Não, eu também. Eu vou ali embaixo pegar a pizza, vou jogar o lixo no lixeiro, ainda dentro do condomínio, não vou nem abrir a porta pra ninguém. Eu vou armado. Cara, o único momento ali que eu não tô armado é quando eu tô quando eu tô tomando banho, até porque enferrujaria toda a minha 1911, com a Glock até daria, né, que ela é de plástico, né? Às vezes a gente brinca, né? Ela é de plástico, mas assim, agora falando sério, eu comecei a levar mais, eu sempre gostei de arma, mas eu comecei a entender, foi ali que eu comecei a entender, de fato, qual que é a importância de, não só eu, qualquer pessoa poder ter essa oportunidade de defender a própria vida, a defesa do direito mais fundamental que existe é o direito de defesa à vida. E eu sei, pelo meu trabalho e todo o trabalho da polícia de um modo geral, eu sei que o que é vendido como o que poderia acontecer são as exceções das exceções. Sim. E que todas as vidas que são salvas, justamente para a pessoa conseguir se defender, são muito maiores do que as que são perdidas numa cagada aqui e ali. Porque cagada tem com tudo, cara. Sabe? Você tira lá a sua CNH, você pode também fazer uma cagada com o carro. Sim. Você tem uma faca em casa, você pode fazer uma cagada com aquela faca. Uma pedra. Quantos homicídios? Cara, a mão. O único jeito do ser humano não matar alguém é cortar os dois braços e as duas pernas, arrancar os dentes, e mesmo assim ela ainda vai ser violenta nas palavras. Cara, a violência esse é um bagulho sério, cara, que as pessoas, a imprensa, especialistas fazem essa confusão de propósito. Eles misturam o conceito de violência com o conceito de criminalidade. Violência é o instinto violento, são atitudes violentas que qualquer animal tem. Quando você usa essa violência para algo que é criminoso, isso é criminalidade. Então, o cara pegar uma arma ilegal e matar alguém, ele está cometendo um crime. Então, assim, o índice de criminalidade em países em que a população não pode se defender é muito alto. Não é o índice de violência. Violência, cara, ela vai existir sempre, ela tá dentro de todos nós, cara. Tem uns que controlam melhor, outros que controlam pior. O bebezinho ali de 1 ano, quando ele começa a sentar e pegar as coisas, a primeira coisa que ele faz é tipo jogar no outro bebê. Se um bebê for pegar o dele, ele já vai dar um tapa. É violento, cara. Se um leão entra na área do outro leão, eles não vai ter uma violência ali. A violência, ela tá dentro de todos nós. A questão é que isso, eu nem vou me estender muito nisso, mas a questão é o seguinte, que existem 25 países que têm os maiores índices de criminalidade, de crimes violentos do mundo. Nenhum desses 25 estão entre os 25 países que têm políticas mais flexíveis de acesso a armas de fogo. Não existe um país na história do mundo em que armas tiveram uma maior acessibilidade, as pessoas tiveram uma maior acessibilidade a elas. Nenhum país na história do mundo teve índices de criminalidade que aumentaram. Pelo contrário, todos diminuíram. Não dá para afirmar liberar armas diminui a criminalidade, mas o que a gente pode afirmar é que não aumenta. Isso a gente vê no Brasil. De 2019 para cá, os homicídios, a venda de armas legais cresce cada vez mais e os homicídios vêm caindo. Diminuiu mesmo. Diminuiu.